Olá, pessoal, bom dia. Alguns devem estar falando assim, nossa, o André de novo, não aguento mais. Mas é que às vezes as pessoas não podem, aí a gente se coloca à disposição para ajudar, né? Então hoje sou eu de novo. Já temos várias pessoas aqui, né? Mandando o bom dia, Maria Luísa Capão, bom dia, foi sempre a primeira, Sônia Ribeiro, bom dia. Sônia Santana, bom dia. Eva das Dores, lá de Bagé, bom dia. A Craia, oi Craia, bom dia. Marco Forcela, meu irmão, bom dia. Lígia Claro, Marilúcia de Carvalho, a Maria Inês, a Regina Rocha, bom dia. Maria Araújo, bom dia. Ana Cristina Ribeiro, a Célia Leal, a Vera, oi Vera, Vera Conde, a Nadir, a Didi, Nadir Cordeiro, oi Nadir. Antônio Fernandes, bom dia. Alcideia, estão todos, né? Bom dia a todos. A Tânia Maria, lá do SEMA. Bom, pessoal, já somos 20 aqui. O nosso assunto de hoje é o número 74 chama imperativos. Imperativos são coisas que são importantes para a gente. E ele faz uma listinha. E ele começa assim, o Carlos Torres Pastorino, né? Não desanime jamais. Mantenha acesa a chama do seu ideal. Tenha coragem. Você vencerá todas as dificuldades. Leia mais. O bom livro é o nosso melhor amigo. Aproveite o momento presente. Comece a construir o seu futuro. Não perca a sua serenidade. Conserve a paz interna. Trabalhe com amor. Do trabalho depende seu futuro. Tenha paciência. A irritação estraga a saúde. Cultive o otimismo. A alegria é o segredo da vitória. Seja alegre. A vida continua sempre, já que a morte não existe. Proteja as crianças deles o que desejaria para si. Procure Deus, ele habita dentro do seu coração. Acenda a sua luz, ilumine a todos com o seu otimismo. Viva sorridente. A vida é um canto eterno de beleza. Não pare, cada degrau da subida é uma vitória. Faça seu filho orgulhar-se de si. Dele, exemplos vivos de honradez, trabalho e bondade. Obedeça à sua consciência. É por ela que Deus nos fala. Diga palavras de conforto. O carinho ajuda mais do que um fortificante. Nossa, somos 30 já, que beleza. Então, assim, chegou a Neuzeli, bom dia. A Vera Lúcia Barbosa, bom dia. Lucinéia, bom dia. Isabel Pise, todo mundo lá do Allan Kardec. Malu Lemos, a Francinir, ela tá dando assim, vamos dar like, né? Quem tá no YouTube, né, e botar o dedinho assim, ó, ajuda a gente. Obrigado, Fran. Rita, bom dia, Rita. Ana Capão, bom dia, pessoal. A Rosalba, também lá de Bagé, olha só. Bom dia. Nancy Miller também está chegando aqui. Maria Lousada. É, então estamos aqui, né? Vamos falar das coisas imperativas. Não desanime jamais. Mantenha acesa a chama do seu ideal. Tenha coragem, né? Você vencerá todas as dificuldades. Isso é verdade, né? Se a gente desanimar,
a gente não vai a lugar nenhum. Tem que desistir. Ah, não vai dar. Ah, não vou nem tentar. É, né? A gente não tenta, não vai conseguir. Se a gente não começar a fazer uma coisa, a gente nunca vai terminar, nunca vai fazer, nunca vai chegar lá. Se a gente não começar o caminho, a gente nunca vai chegar lá. Porque a gente às vezes desanima e não faz o que tem que fazer, o que queria fazer, né? Eu estava vendo, a gente fica muito tempo hoje em dia na, na rede social, no Instagram. E aí, ano passado, recebi um, um postzinho no Instagram falando assim: traia o seu celular com um livro. Eu até repeti esse post. E aí eu fiquei pensando, cara, há quanto tempo que eu não li um livro? Ler mesmo um livro de cabo a rabo. Eu estudo, né? Mas eu não, quando a gente estuda, a gente não lê o livro de cabo a rabo, do início ao final. A gente pega os assuntos que interessam para a gente. A gente vai lá e já sabe onde está, olha no índice, existem uns vademecum, a gente acha o que a gente quer no livro e a gente, né, corre atrás, acha, procura referência na própria internet e tal. Quanto tempo que eu não li um livro? E aí, gente, eu falei, não, vou ler livros. Peguei livros para ler. Comecei a ler livros. Aí eu li Paulo Estevam, de novo. Aí eu li um livro que não tem nada a ver com o espiritismo do Dan Brown, o último livro do Dan Brown, chama O Segredo Final, que no final das contas tem muita coisa a ver com o espiritismo. O livro, falando em termos espíritas, fala de desdobramento, tá? Então, nós que somos espíritas, a gente lê o livro e fala, não, isso aqui é desdobramento, isso é assim, isso é assado. Obviamente, ele usa lá, né, as suas tentativas científicas de explicar o que está acontecendo. Então, eu fui ler livros. Então, eu estou lendo outros livros, romances, fantasia, e estou lendo, né, livros de policiais, livro de detetive. Eu gosto muito de livro de detetive. Eu li um livro, de novo, um livro da Agatha Christie. E eu estou lendo o livro e eu estou ficando menos tempo na rede social, menos tempo olhando a, o Instagram. Né? Isso para mim me ajudou até a ansiedade, me tirou aquela ansiedade, né? Porque a gente fica querendo saber o que está acontecendo, o que está, né? Por isso que ele fala assim: leia mais. O bom livro é o nosso melhor amigo. Aí a gente aproveitar o momento presente, ele fala: aproveite o momento presente. Comece a construir o seu futuro, né? A gente uma coisa, eu não sei se vocês já perceberam isso, né? A gente vai nos shows ou você vai num ponto turístico, as pessoas estão filmando com o celular e olhando aquilo pelo celular e quer fotografar tudo, né? Eu falo para minha esposa, Flávia, para de fotografar. Ah, depois eu vou querer ver. Guarda na memória, guarda na sua memória, né? A gente precisa é, guardar na memória as coisas, ver com os olhos e guardar, porque a gente fica vendo o negócio através do celular, vai no show e filma o show todo, em vez de olhar o show, de escutar o som, né, curtir a música, a gente vê através do celular. Então, esquece isso, vamos olhar, vamos ver, né? Aproveitar o momento. Não ficar pensando que tem que guardar para o futuro para ver de novo. Gente, vamos construir o futuro com memórias, né? O que a gente está vendo fica para a gente. Minha experiência é minha, né? Aí, é, e o pastorinho está falando sobre isso aqui, aproveitar o momento presente. Trabalhe com amor. Do trabalho depende seu futuro. Agora ele está falando de futuro. Trabalhar com amor, fazer uma coisa que a gente gosta, com amor. Ontem, né, eu fiz o estudo na segunda-feira à noite. Toda segunda-feira à noite eu faço um estudo do Evangelho. E aí ontem o assunto principal foi a parábola do bom samaritano. Aí tem aquela história que o doutor da lei pergunta para Jesus o que precisa fazer para chegar no reino dos céus e tal. E aí
E Jesus pergunta: e como você lê a lei e os profetas? Ele fala: amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu amor, com todo o seu coração, né? Ele fala, você precisa, com todo o seu entendimento, a gente precisa fazer as coisas com, com amor, com vontade, né, com força de vontade, usando o coração, usando a nossa mente, nosso entendimento, né, nosso conhecimento, que é isso que a gente faz. A gente precisa usar o nosso conhecimento junto com o nosso amor, com a nossa força de vontade para fazer o melhor. Né, lá o samaritano lá, quando ele encontra lá a pessoa moribunda, ele passa azeite e vinho nas feridas, ele limpa, né, com vinho e usa o azeite que tem propriedades anti-inflamatórias. Por quê? Ele está usando o conhecimento dele, mas ele usou o coração dele, porque ele ficou tocado de compaixão, né? Então, assim, a gente precisa fazer as nossas coisas, o trabalhar com amor. Porque se você faz alguma coisa e você não tem amor por aquilo, é melhor não fazer, né? Tenha paciência. A irritação estraga a saúde. Realmente, a pessoa que é colérica, né? Você vê ela, né? Ela está à beira de um ataque de nervos, né? Eu vou falando aqui de futebol, né? Eu estava vendo assistindo a partida de futebol, aí o técnico ficou lá irritado com uma decisão do juiz, aí o cara entrou em campo e brigou com o juiz expulsou o cara sai, partiu para cima, aquela brigalhada. Eu falei, gente, é só futebol, tá? É só futebol. Mas a gente fica num negócio, né? Olimpíada de Inverno, tava vendo lá, hóquei no gelo, os caras lutando lá, quebrou o dente da criatura. O cara rindo, na partida quebrou o dente, tem o dente da frente. E é normal as pessoas quebraram. Por quê? Porque briga, né? Porque é, colocam ali uma coisa que não devia de ser. A gente era para ser, o futebol é para ser uma coisa alegre, saudável, o esporte, né? E não uma coisa que te machuque. Será que não está no caminho errado, né? E aí o Pastorino fala ainda: cultive o otimismo, alegria, otimismo, alegria é o segredo da vida. É verdade, a gente ser alegre, né? A você olhar para a pessoa, tem o irritado e tem o que é triste, né? Aquela pessoa que você chega, bom dia, a pessoa fala, bom dia, por quê? Né? Aquela pessoa que está sorumbática, macambúzia. Seja alegre. A vida continua sempre, já que a morte não existe, né? A morte não existe. Proteja as crianças, dê para elas o que desejaria para si. Para as crianças a gente tem que dar atenção, a gente tem que dar, né, educação, a gente tem que dar o exemplo. Procure Deus, ele habita dentro do seu coração. De novo lá a resposta do doutor da lei, né? Amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, né? Procure Deus, porque Deus está dentro do nosso coração. Deus é amor, né? Deus é amor, tudo que Deus faz é por amor. Ah, mas tem um desastre lá, aquilo aconteceu, morreu um monte de gente. Você não sabe. A gente não sabe o que está acontecendo ali, da onde aquelas pessoas estão vindo, para onde elas estão indo, qual é a necessidade que é delas, que é o melhor para elas. Com certeza, tudo o que acontece com a gente é bom, serve para a gente aprender. Até quando a gente está com os burros na água, a gente erra, faz alguma. Nossa, tá tudo errado, né? A gente perde, a gente se machuca, a gente aprende com aquilo, né? Porque é o que ele fala ali. Seja alegre, a vida continua sempre, já que a morte não existe. Nós temos uma excelente oportunidade de estarmos encarnados aqui. Então vamos aprender o máximo que a gente puder. A gente aprende, né, basicamente de três jeitos. Pensar assim. Primeiro, a gente aprende quando erra. Quando a gente erra, aí as coisas não funcionam do jeito que a gente esperava. Aí vem aí um sofrimento, uma dor, alguma coisa, e fala, opa, não posso fazer isso de novo porque é ruim.
A gente também aprende quando a gente vê, né, os outros errando, né? Você aprende quando você vê os outros errando e você fala, ih, deu errado para fulano, fulano está sofrendo. Então eu não vou fazer igual, porque senão eu vou eu posso cair no mesmo, na mesma dor. Eu não quero sofrer igual. Então você aprende quando você erra, quando você aprende quando vê o outro errar. E a terceira maneira de aprender é quando você vai fazer uma coisa e você examina a sua consciência e você analisa com o seu conhecimento, com o seu coração, né, com a sua mente, e você analisa, olha, se eu fizer isso, pode ser que dê ruim, isso aqui não está de acordo com a lei de amor, de justiça e caridade. Toda vez que você olha para uma situação e você vê que se você agir dessa maneira, você não vai estar agindo de acordo com a lei de amor, justiça e caridade, e você não faz, é porque você está ouvindo a sua consciência, que é o que ele fala. Obedeça a sua consciência. É por ela que Deus vos fala. Deus nos fala, fala com a gente pela nossa consciência. Olha, fale, faça seu filho orgulhar-se de si. Dê-lhes exemplos vivos de honradez, trabalho e bondade. Eu me orgulho do meu pai, né? Eu me lembro do meu pai trabalhando, trabalhou muito, né? Eu fiz muito parecido com ele, inclusive, né? Subia e descia, trabalhava no Rio, morava em Petrópolis todo dia, um sacrifício danado. Ele fez isso por 25 anos, eu também fiz isso por 25 anos, né? Ele, uma pessoa que não tinha estudo nenhum, né? Conseguiu, por esforço próprio, estudou, trabalhou, né? Conseguiu o seu patrimônio. Por quê? É, porque trabalhou, porque foi honesto, né? Foi honrado, né? No final da vida era espírita, trabalhava lá no Oswaldo Cruz, trabalhou com a livraria, com a Casa da Criança, na diretoria lá. Então eu tenho orgulho do meu pai, né? Então a gente precisa, eu acho que ele fez essa parte certa. Então a gente precisa fazer, eu preciso fazer a mesma coisa para meus filhos. Eu espero que meus filhos possam se orgulhar de mim, né? E aí aproveitar, né, ser otimista. A gente precisa, então, ser otimista, a gente precisa ser uma pessoa mais sorridente, a gente precisa olhar para as coisas com menos desconfiança, que é uma coisa difícil às vezes, né? Você olhar para as coisas com menos desconfiança. No mundo de hoje, né, é difícil você olhar para os outros sem desconfiança, né? Você vê uma pessoa sofrendo, ou você ver alguma pessoa pedindo alguma coisa para você, você já fica desconfiado. É golpe, né? Porque hoje em dia todo mundo quer dar golpe, mas a gente não pode parar, que é o que ele fala aqui. Não pare. Cada degrau da subida é uma vitória. Cada degrau que a gente galga, né? Nesse aprendizado íntimo e espiritual que todos nós temos que fazer na direção da felicidade, que é o que Deus quer para todos nós, é uma vitória. Então a gente precisa sempre trabalhar é, em direção da luz, em direção do bem, né? Falar palavras de conforto, ser carinhoso, ser benevolente, ser indulgente e perdoar os, os que ofendem a gente, né? Esse que é o caminho da gente, obedecer a nossa consciência, porque é por aí que Deus fala com a gente. Eleazar foi o último a falar aqui, eu vi aqui. Eleazar, como é que chamava André, como é que chamava meu pai? Meu pai chamava Davi Andriolo. Aqui a gente tem aqui, chegou bastante, nossa, um monte de gente chegou. Depois da Ana Capão vem a Rosalba, lá de Bagé também, a Nancy Miller, Maria Lousada, a Leila Moura, Clarice, minha prima, bom dia. Ivana, minha irmã, bom dia. Sunamita, bom dia. Vera Conde, bom dia. Maria Helena, lá do Allan Kardec, bom dia. Rosilene Souza, bom dia. Marlene Branco, Marli Vieira, agora a Glória Ochovski, acho que é assim que fala. Ochovski, lá do Allan Kardec também, bom dia. A Carmen Núbia, Mônica Teixeira e o Eleazar. Bom dia a todos. Espero que
tenha sido legal aqui. A passagem, hoje o texto era bastante interessante, né? Que a gente siga esses imperativos, consiga seguir cada vez mais esses imperativos, né? Que é o nosso objetivo, de todos é o mesmo, é a gente conseguir a felicidade. E a felicidade a gente só vai conseguir quando a gente trilhar o caminho, né, da paz, do carinho, do amor, da indulgência, da benevolência e do perdão. Tá bom, meus amigos?